E aí, Fias? Bora lá para mais um episódio das Pílulas Intuitivas? Hoje o tema é autoestima, né? É um tema que a gente vai fazer uma live amanhã e eu gostaria de começar, né? Aquecer um pouco esse tema, que é bem falado, né? De uma forma muito geral, é usado para vários tipos de propagandas, né? E aí eu venho aqui trazer alguns questionamentos, né? Do que seria, né? Do que será, do que é de fato essa questão da autoestima, e como que eu posso me considerar, né? Ou mesmo verificar, né? A partir desses pontos que eu vou citar para vocês, se a gente tem uma autoestima mesmo elevada ou não, né? Ou o que a gente precisa, então, para que a gente consiga trabalhar essas questões, né? Porque são questões profundas, né? Não são questões superficiais, né? São questões profundas. Por exemplo, um dos pontos que a gente pode considerar que a gente está com autoestima elevada é conseguir dizer não, né? Então, a gente sabe, né? A gente já vem conversando aqui sobre a questão da mulher, né? Sobre o quanto das dificuldades que a gente aí enfrenta para, né, trabalhar as nossas questões aí pessoais e tudo mais. Então, a questão é, a gente consegue falar não nas situações onde a gente acha que não cabe, né? E é fácil para a gente dizer não. Então, esse é um ponto bem interessante da gente refletir a respeito, né? Outra questão é, consigo olhar para os meus pontos fracos ou consigo olhar para a minha sombra, né? Para as minhas dificuldades, consigo olhar para elas e, a partir daí, conseguir buscar ajuda, por exemplo, para evoluir nesse sentido, né? Então, esse é um outro ponto. Em relação ao cuidado, né? Não é só o cuidado físico, né? Se a gente pode considerar que a gente tem vários corpos, então se a gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo emocional, a gente tem o corpo mental, espiritual, energético, então a gente tem vários corpos. Então, cuidar da nossa saúde como um todo é olhar para todas essas questões. Então, o físico, sim, ele tem uma grande importância, né? Mas os outros aspectos emocionais, né? Os aspectos espirituais, energéticos também são importantes, né? Então, você consegue cuidar dessa parte, né? Desse corpo? Um outro ponto que eu acho bem interessante, que você consegue lidar bem com as críticas. Então, quando o outro traz uma crítica para você, como que você recebe essa crítica? Você olha para ela como uma forma construtiva ou não? Né? Como que é isso para você? Então, acho que esse é um ponto bem interessante da gente olhar, né? Cuidar disso, né? Uma outra questão é, você lida bem com a solidão? Né? Ou você lida bem com o desapego? Então, essa é uma questão também bem interessante, está sendo bem difundida. Então, eu acho que vale a pena a gente conversar a respeito, né? E um outro ponto importante, que muitas vezes, por exemplo, essa questão da solidão é muito interessante, né? Às vezes a gente se coloca em condições por medo de ser rejeitada, né? Então, eu acho que a gente pode pensar e refletir a respeito todos esses temas, né? Pra gente ver aí como que a gente tá diante dessa temática da autoestima, né? Nós vamos conversar mais a respeito disso, sim, mais pra frente, né? Sobre cada um desses detalhes. Mas eu gostaria que vocês, né, olhassem um pouco para isso, refletissem um pouco a respeito de vocês, né? E participe da nossa live amanhã, tá? Às 19h30, aqui no nosso canal, tá? Um beijo para vocês e até breve.